Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Estamos de volta. Mas dessa vez eu espero poder estar regularmente aqui, compartilhando um pouquinho de material edificante e que através desse material Deus possa edificar a sua vida, tá bom? Conheça aí um pouquinho do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você estar recebendo regularmente vídeos e vamos embora, vamos caminhar, tá bom? Olha só, hoje eu queria compartilhar um devocional, uma pequena palavra. Eu queria falar sobre aumentar o nível da nossa fé. Você sabia que a sua fé ela pode ser alargada, ela pode crescer, ela pode aumentar a níveis extraordinários? Acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: a fé é um fundamento da caminhada. A palavra diz que o justo viverá da sua fé. Essa foi a experiência de Abacuque que Paulo usou para falar e dissertar sobre ela também na carta aos Romanos. O justo viverá da sua fé. A salvação em Cristo Jesus nós alcançamos através da fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que buscam o Senhor precisam crer na sua existência. E Deus é galardoador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo certa vez falou o seguinte: olha, agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Então ele coloca a fé nesse lugar de ser um pilar, de ser um fundamento. Isso é algo extremamente importante. Nós precisamos de fé para nos relacionar com Deus. Nós precisamos de fé para crer na palavra. Nós precisamos de fé para viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, preste atenção comigo. A palavra do Senhor, ela diz que nos últimos dias aconteceriam movimentos distintos. Preste atenção. A palavra do Senhor diz que haveria um povo que estaria andando em uma fé extraordinária, uma fé vibrante, pulsante, madura. E a palavra também diz que nos últimos dias haveria um esfriamento da fé. Qual a diferença desses dois grupos? Nós vamos analisar algo muito importante aqui. Se prepare para receber uma chave que pode ativar e mudar a sua vida. Olha, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vamos falar de um movimento de esfriamento da fé que acontece nesses últimos dias. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Em Lucas 18:8, o Senhor Jesus também fala assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Então nós temos a palavra nos afirmando que muitas pessoas nesses últimos dias, elas perderiam a sua fé, apagariam a sua fé, uma fé que um dia já tiveram. Mas nós temos também a palavra dizendo, por exemplo, profetizando no livro de Joel sobre um derramar copioso do Espírito, e dizendo que aconteceriam sinais no céu e na terra, e apontando para um contexto dos últimos dias, e mostrando que haveria um povo que estaria cheio de fé e da presença de Deus. O próprio Jesus disse que este evangelho do reino seria pregado a todas as nações, e então viria o fim. Então você imagina que haverá um povo que vai estar pregando a palavra aos quatro cantos da terra. Independente se vai estar acontecendo guerras, epidemias, se estarão acontecendo terremotos, problemas na natureza, perseguições, haverá um povo com uma fé tão forte, pregando o evangelho em todos os lugares. Então nós temos movimentos distintos. Pessoas que estão com uma fé crescendo a cada dia e pessoas que estão com a sua fé se apagando e terminando, Então, qual a diferença entre elas? É uma coisa muito simples. Estes que estarão andando em níveis poderosos de fé aprenderam a fazer a sua fé crescer. E esses que estão apostatando da fé, eles não desenvolveram a sua fé. Romanos 12:5 diz que cada um recebeu uma medida de fé. Pensa bem, quando você creu, quando você fez uma aliança com o Senhor, você recebeu uma medida de fé. Cada um recebeu uma medida, só que essa medida é para ser
desenvolvida. É isso mesmo, querido. Você recebeu uma medida e não é para você viver com essa medida a sua jornada inteira, mas é para você pegar ela e fazer essa medida crescer. Tudo no reino é assim. Frutos que vão dar 30, 60 e 100 por um. Isso fala de processos de crescimento. Marcos 4, 30, 32 diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, ela tem um potencial de crescer tanto que se torna a maior das hortaliças. Assim precisa ser a nossa fé. Uma medida que tem um potencial de crescer e se expandir. Então, aqueles que estão aumentando a sua fé, eles estarão sendo encorajados, preparados, capacitados para esses últimos dias. Agora, uma pergunta interessante. Como eu posso fazer para aumentar a minha fé? Já que eu recebi uma medida e que a fé precisa crescer, como fazer para que a minha fé aumente? Rapidinho, eu quero compartilhar com você 5 pontos que você pode fazer, 5 coisinhas, 5 ações para que a sua fé ela esteja crescendo a cada dia. Primeiro ponto, a palavra do Senhor diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quanto mais você ouve a palavra, você está agora ouvindo eu aqui falando sobre a palavra do Senhor, citando textos da palavra. Isso vai gerar em você por si só um testemunho de fé, um processo de edificação, de crescimento da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se relaciona com a palavra, quanto mais você lê, medita, ouve, quanto mais você recebe da palavra, a sua fé está sendo fortalecida, edificada, robustecida. Ouvir a palavra, se relacionar com a palavra, vai fazer a sua fé crescer. Então mantenha-se em contato com a palavra, mantenha-se ouvindo constantemente, recebendo, se alimentando da palavra de Deus. A sua fé crescerá e será edificada. Segundo ponto, Hebreus 11:1 diz que a fé é uma convicção, é uma certeza de fatos que se esperam. É uma convicção pautada em verdades eternas, não no que eu penso, não no que eu sinto. Então, o segundo ponto, eu queria te dizer uma coisa. Aprenda a colocar a sua fé no lugar correto. Como assim? Vou dar um exemplo. A palavra, por exemplo, diz que quando houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele ali está. Ele ali se faz presente. Você sentindo o Senhor ou não sentindo o Senhor, percebendo a sua presença ou não percebendo a sua presença, a palavra disse que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali se faz presente. Ponto. Ele está. Então, como é que eu aplico a minha fé no lugar correto? Quando eu coloco a minha fé, o meu coração posicionado naquilo que Deus é e naquilo que Ele disse, não naquilo que eu estou sentindo. Então, se a palavra me diz que o Senhor se faz presente, eu já começo a adorar e a buscar com a certeza de que Ele está ali. Eu não vou precisar sentir uma evidência da sua presença, mas eu vou colocar o meu coração e posicionar em uma verdade eterna, em uma certeza inabalável, em uma convicção, em um fato que eu não vejo, mas eu sei que é um fato. Então nós precisamos aprender a posicionar o nosso coração naquilo que está escrito, no caráter imutável de Deus. Terceiro ponto. Olha, uma outra coisa que pode fazer a nossa fé crescer: passar por processos. Sabe, quando nós somos experimentados e nos permitimos passar por processos, a nossa fé cresce. Quem lembra de Davi em 1 Samuel 17, quando ele foi se debater, foi se encontrar com aquele gigante, ele falou o seguinte: eu já lutei e venci o urso, eu derrotei o leão. Quem é esse gigante? O que Davi está dizendo?
Eu aprendi a passar por processos. Eu venci o processo do urso. Eu venci o leão. Estou capacitado e experimentado para também vencer esse gigante. Então existe um lugar de fé, de uma certeza que provém de ser experimentado e ser aprovado. Então os processos de Deus, eles vão contribuir para a edificação e fortalecimento da sua fé. Qual processo você tem passado hoje? Não abra mão. Corresponda com o seu processo em Deus para que a sua fé cresça. Quarto ponto. Certa vez Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração com 3 discípulos. E ao chegar no pé do monte, ele viu ali, essa história está escrita em Mateus 17, 20 e 21, ele viu ali um pai desesperado com um filho que estava terrivelmente endemoniado. E os discípulos que lá estavam não puderam expulsar e sanar a aflição daquele pai. Então, aquele pai recorreu a Jesus. Jesus libertou aquele menino. E depois daquela ação, os discípulos que estavam ali e não conseguiram dar uma resposta àquela necessidade, eles vão a Jesus, eles perguntam a Jesus: Mestre, porque nós não podemos expulsar, porque nós não podemos trazer uma resposta para a vida daquele menino. E Jesus diz assim: por conta da pequenez da nossa fé. Porém, esta casta não sai senão com jejum e com oração. Sabe, Jesus ali repreendeu a pequenez da fé daqueles discípulos. Ele estava dizendo: existe mais, existe um potencial a ser liberado da vossa fé, para que essa fé opere e gere frutos, e gere obras de libertação, de vida, de transformação. Mas Jesus disse: ei, existe um lugar que vocês vão entrar apenas através do jejum e da oração. Meu irmão, quando você tem uma vida de oração, quando você se aplica ao jejum, isso é como se fosse uma ação purificadora da sua fé. Sabe quando o ouro ele vai passando ali pela temperatura, pelo fogo, e vai saindo as impurezas e vai ficando aquilo que é puro? A oração e o jejum é um depurador. Ela extrai uma essência poderosa de fé. Quando você está no lugar da consagração, a sua fé, ela aumenta e ela é amadurecida. E quinto ponto, livro de Judas, capítulo 1, versículo 20, a palavra do Senhor diz: para orarmos no Espírito, porque ao orarmos no Espírito, ao orarmos em línguas, uma santíssima fé vai ser edificada nas nossas vidas. Eu vou abrir esse texto para você, só para poder estar lendo. A palavra diz assim: vós, porém, amados, edificando a vossa santíssima fé, orai no Espírito Santo. Então existe um processo quando eu estou orando em outras línguas, uma ferramenta do Espírito Santo para nós, para buscarmos, né? Quando estou orando em línguas, a palavra diz que a minha fé, existe um testemunho de fé que vai sendo edificado no meu espírito. Quem fala em línguas não fala homens, fala a Deus, e no seu espírito ora de fato. Então, quando eu estou orando em outras línguas, a palavra diz que uma fé santíssima vai sendo edificada. Então está aqui 5 pontos simples para que a minha fé e a sua fé venha a ser desenvolvida. Comprometa-se a aumentar o nível da sua fé no presente momento e deixe Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida, e que você faça parte, não do grupo em que a sua fé está se apagando, mas em um grupo que está aumentando dia a dia essa medida de fé, e que o Senhor Jesus poderá contar comigo e com você nesses últimos dias. Que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra venha edificar o seu coração e a sua fé. Tamo junto, um abração.